Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Dentro da questão de mês vocacional, que o mês de agosto é um mês temático, nós vivemos hoje, esse final de semana, a vocação aos ministérios leigos e serviços na igreja, aos vários ministérios na igreja. Nós temos o dia do leigo e da leiga no último domingo do ano litúrgico, domingo de Cristo Rei, quando nós contemplamos, meditamos, rezamos pela presença do leigo e da leiga no mundo. O leigo presente no mundo com a sua fé cristã e com a sua vocação. Lembrando bem que o tema desse mês de agosto, amados e chamados por Deus, também o leigo é chamado e amado por Deus e muito, é a maioria do povo de Deus, para poder ser bom cristão na sua família, no seu trabalho e no mundo. És precioso a meus olhos, eu te amo, diz Isaías 43:4, o lema desse mês vocacional. Amados, chamados, amados por Deus e precioso a seus olhos. Porém, nesse quarto domingo do mês de agosto, ou quarta semana, a vocação é uma contemplada ad intra, os vários ministérios e serviços na comunidade. Nós temos uma bela participação dos leigos e leigas em nossas comunidades, seja na direção de círculos bíblicos, de pequenas comunidades, seja na coordenação de várias pastorais, movimentos, serviços, grupos, tantos ministérios extraordinários, tantos conselhos na paróquia, na região, na diocese, e vem essa participação do leigo e da leiga, junto às várias coordenações e várias procuras de servir como igreja e organizar-se como igreja. Essa é uma das nossas características da igreja no Brasil, que é essa belíssima participação do leigo e leiga na caminhada de igreja. E quanto mais tem essa consciência, tem educação na fé, aprofunda a sua fé e tem essa comunhão e essa unidade como igreja, mas nós vemos que esse trabalho de missão, de pastoral, de catequese, vai se intensificando com a participação do leigo e leiga. E depois, no último domingo do ano litúrgico, nós vamos contemplar o leigo no mundo, o leigo e a leiga no mundo, que tem também essa, ao mesmo tempo que se sente como igreja, sente essa caminhada eclesial, é também chamado a ser no mundo fermento no meio da massa, sal da terra e luz do mundo. E não é simples, não é fácil, porque são tantas solicitações, tantas questões que existem, e que nós precisamos rezar, porque é uma vocação, amados, chamados por Deus, para serem cristãos, leigos e leigas, tanto dentro da comunidade cristã, com os vários serviços, vários ministérios, como também para ser essa presença no mundo. Portanto, dentro da reflexão do mês vocacional, é de nós pensarmos, nesse final de semana, sobre os ministérios e serviços na igreja, na comunidade. Para isso, meus irmãos e irmãs, a liturgia desse domingo, 21º domingo, ela nos ajuda a ver que para poder viver bem a nossa vocação na comunidade, no mundo, supõe que nós creiamos e aceitemos Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como Messias. A leitura de Mateus 16, 13 a 20, desse final de semana, fala isso. É muita gente que fala sobre Jesus Cristo, em todos os cantos, todas as épocas. Aqui tem a leitura primeira, junto à região de Cesareia de Filipe. Jesus pergunta aos seus discípulos, que dizem por aí que é o Filho do Homem? É também aquilo que acontece hoje. Quantas ideias sobre Jesus Cristo que vêm pelos meios de comunicação, pelos meios digitais, pelas revistas, pelos jornais, quantas opiniões sobre Jesus Cristo, as mais variadas, né? Naquela época falavam que ele era Jeremias, Elias, alguns profetas. Nós também sabemos que hoje quanta coisa se fala sobre Jesus Cristo. Vemos que mesmo aqueles que não o aceitam, acabam falando dele. Mesmo quando falam mal,
Falam dele porque, no fundo, vemos aí a importância e a necessidade de Jesus Cristo no mundo de hoje, que ao querer destruir a figura de Jesus do coração do povo, é porque sabe que ele é importante, que é o Deus conosco. Então, quando se fala mal, está justamente falando ainda mais de Jesus e da sua importância na sociedade. Embora, enquanto cristãos, enquanto povo de Deus, nós lamentamos muito e nos machucamos quando falam daquele em quem nós acreditamos que é o Senhor e Salvador, né? Quando deixam de nos respeitar enquanto pessoas que creem em Jesus Cristo e pessoas que, não respeitando a fé do povo, acabam querendo deturpar todas as coisas. Mas as coisas são faladas. Mas a grande pergunta, meus irmãos e irmãs, é: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse a Pedro, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, meus irmãos e irmãs, a revelação, a ação do Espírito Santo fez Pedro professar diante de Jesus que ele é o Deus conosco, que ele é o Messias. Uma grande revelação, o Deus que tudo fez, criou todas as coisas, criou o mundo do nada, e que existe antes de todos os séculos, depois de tudo, acima de tudo, tem o seu rosto humano em Jesus Cristo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Meus irmãos e irmãs, também cada um de nós, ministérios ordenados, casais, consagrados, batizados, somos chamados a professar quem é Jesus Cristo. Como é que nós o encontramos, como é que nós o encontramos na nossa vida, e como é que nós professamos que nós cremos que Ele é o Deus vivo, presente no meio de nós. Essa é a nossa identidade. Lembrar, por exemplo, que quando Paulo estava preso, antes de ser enviado para Roma, ali, quando ele foi apresentado diante de uma visita que o governador de então recebera, ele fala: tem aqui preso, esperando o dia para mandar para Roma, ser julgado lá por César, um tal de Paulo, que está preso aqui por razões religiosas, sobre um tal de Jesus, que morreu e que ele afirma que está vivo. Ou seja, dizer, anunciar que nós cremos no Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele está presente no meio de nós. E é isso que justamente Pedro também professa. Tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo, tu és o Messias, Filho do Deus vivo. Também os leigos e leigas que trabalham na comunidade cristã, nos vários conselhos pastorais, movimentos, serviços na comunidade, a razão primeira é por ter encontrado com Jesus Cristo. Não é para se promover, para ser mais do que os outros, mas é porque se encontrou com Jesus Cristo e de tal maneira encontrou em Cristo a vida, que aí se torna alguém que se coloca a serviço generoso, disponível para testemunhar em quem acredita, Jesus Cristo, nosso Senhor. E é isso que Pedro recebe de Jesus. O fato de ele ter professado a sua fé em nome da igreja, em Jesus Cristo como Filho de Deus vivo, o Messias. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Sobre essa profissão de fé, sobre quem crê, né, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Isso está ligado um pouco à leitura primeira do profeta Isaías, caríssimos irmãos e irmãs, quando fala: o Senhor sobe no administrador do palácio, que vai justamente dar essa missão a ele. Ou seja, porém nas suas mãos a tua autoridade, ele será pai para os habitantes de Jerusalém, vai transformar, dar para essa autoridade. Eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi, ele abrirá e ninguém poderá fechar, ele fechará e ninguém poderá abrir. Ou seja,
falando dessa missão de quem recebe uma responsabilidade. É também Pedro que recebe essa missão e responsabilidade na igreja, de ter a chave, de abrir e fechar. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que Pedro recebe uma missão toda especial de Jesus. Ou seja, a profissão de fé que ele faz é a base da nossa vida cristã. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Cremos que Deus conosco está no meio de nós e recebe essa missão de poder confirmar os irmãos, de poder estar realmente restabelecendo a comunhão com Deus, abrindo e fechando com a chave que recebe. Nós sabemos que essa palavra que Jesus dirige a Pedro se transmite aos sucessores de Pedro. Pedro e seus sucessores têm essa missão das chaves, de abrir e fechar, de ajudar as pessoas a crerem em Jesus Cristo, a testemunharem que creem em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Essa é a missão de Pedro e seus sucessores, de levar todos a professarem a sua fé. E é também a nossa missão, meus irmãos e irmãs, quando recebemos na igreja alguma função, alguma missão, algum trabalho, algum serviço, de podermos servir porque encontramos em Cristo a vida e nos colocamos a serviço. Esse é o grande mistério, ou seja, Deus escolheu agir assim. A segunda leitura, a carta de São Paulo aos Romanos, lembra bem isso. É a maneira como Deus age. Nós precisamos conhecer e saber acolher. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Como são inescrutáveis os teus juízos. Quem foi o conselheiro de Deus? Ele age, ele atua. Ele se mostra, meus irmãos e irmãs, mostra a sua vontade. Assim ele escolheu vir morar no meio de nós. Assim ele escolheu chamar as pessoas. Assim ele escolheu Pedro para ser a pedra, para ser essa profissão de fé, onde tudo seria construído e dar a Pedro as chaves e seus sucessores, consequentemente. É nesse sentido que nós somos chamados também a ver nossos leigos e leigas, principalmente, nos vários serviços, catequese, evangelização, missão, trabalhos ao interno da igreja, coordenação, trabalhos sociais, tantas coisas que nós temos e que, uma vez tendo encontrado com Jesus Cristo, não fica mais sossegado. Está sempre atuando e agindo para o bem das pessoas. Porque todo carisma que é verdadeiro não é para si. O ministério é para os outros, para serviço aos irmãos e irmãs. Por isso, a palavra de Deus hoje nos lembra, caríssimos irmãos e irmãs, nesse domingo em que nós contemplamos a vocação daqueles que têm um ministério, um serviço na comunidade cristã. Isso deve ser feito nessa disponibilidade de quem conheceu a Jesus Cristo e se coloca disponível para servir. Nesse sentido, que nós encontramos tantas situações nas nossas paróquias e capelas de pessoas de boa vontade, que querem atuar, querem agir sempre mais por causa da fé, e assim o fazem. Quando há desvios, a pessoa tem outros interesses de projeção, de fama, econômicos, são aberrações. Aberrações sempre acontecem dentro da liberdade humana e do pecado que habita no meio de nós também. Mas nós somos chamados a superar e a ver que essas exceções que existem devem nos fazer ainda muito mais viver a nossa doação e a nossa disponibilidade. Portanto, meus irmãos e irmãs, que nesse final de semana da vocação aos ministérios e serviços na igreja, peçamos a Deus que seja a base de tudo a nossa profissão de fé, como a de Pedro. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E assim Deus escolheu para que fosse dessa forma que nós pudéssemos ser evangelizados e evangelizar. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, dentro dessa realidade de liga e desliga, de levar as pessoas ao encontro com o Senhor. Que Pedro seja cada vez mais nossa inspiração para
para assim vivermos. E que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.